Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 17, 18, 19 e 19 do livro de 2 Reis da Bíblia Sagrada. O reinado de Oséias, rei de Israel. No 12º ano de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não como os reis de Israel que o antecederam. Salmanassar, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele e lhe pagava tributos. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias faria uma conspiração, pois havia enviado mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Assíria, como fazia antes. Então este o prendeu e o pôs em correntes numa prisão. Então o rei da Síria invadiu toda a terra, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, conquistou Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os instalou em Hala e junto a Rabó, rei de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara da terra do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito, e porque haviam temido outros deuses. E seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas, e outros que os reis de Israel introduziram. Os israelitas também praticaram as escondidas o que não era correto contra o Senhor, seu Deus. Edificaram para si altares em todas as suas cidades, desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada. Levantaram colunas e postes ídolos para si em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram incenso em todos os altares, como as nações que o Senhor havia expulsado da presença deles. Praticaram mal, provocando o Senhor a ira. E cultuaram os ídolos, sobre os quais o Senhor lhes havia ordenado: não fareis isso. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e vos enviarei pelo ministério de meus servos, os profetas. E que vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Ao contrário, foram obstinados como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus estatutos e a sua aliança, que fez com seus pais, como também as advertências que ele fez. Seguiram ídolos vãos e tornaram-se como eles, como também seguiram as nações ao redor, as quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitassem. E fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e cultuaram Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Eles queimaram seus filhos, misericórdia, e suas filhas como sacrifício, misericórdia. Entregaram-se a adivinhações e encantamentos e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando a ira. Por isso o Senhor ficou furioso com Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia guardado os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas seguia os costumes que Israel praticava. Por isso o Senhor rejeitou toda a linhagem de Israel e os oprimiu, entregando-os nas mãos dos invasores, até que os expulsou da sua presença. Quando ele separou Israel da dinastia de Davi, eles proclamaram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Ele impediu Israel de seguir o Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim os israelitas praticaram todos os pecados de Jeroboão, nunca se desviaram deles. Até que o Senhor expulsou Israel da sua presença, como havia falado por meio de todos os seus servos, os profetas,
Assim Israel foi exilado da sua terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. O rei da Síria leva estrangeiros para Samaria. Depois disso, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, da Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas, e eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a morar ali, não temeram o Senhor, e este enviou leões que mataram alguns deles. Então foi informado ao rei da Síria: o povo que levaste para morar nas cidades de Samaria não conhece a lei do Deus da terra. Por isso, ele enviou leões que o matam, porque não conhece a lei do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai um dos sacerdotes que trouxeste de lá, para que vá morar ali e lhes ensine a lei do Deus da terra. Veio um sacerdote que eles haviam levado de Samaria. Ele morou em Betel e lhes ensinou como deveriam temer o Senhor. Mas cada nação fazia o seu próprio Deus e o punham nos templos dos montes que os samaritanos haviam feito, cada nação nas cidades que habitava. Os babilônios fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício Adrameleque e Anameleque, deus de Servavaim. Momento. Eles temiam o Senhor, constituíram sacerdotes dentre o povo, para exercerem o sacerdócio, nos templos dos altares das colinas. Assim temiam o Senhor, mas não cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume das nações de entre as quais havia sido levados. Eles fazem até hoje conforme os costumes antigos, não temem o Senhor, nem obedecem aos seus estatutos, às suas normas, tampouco à lei e ao mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais o Senhor havia feito uma aliança, e a quem havia ordenado, dizendo: não temereis outros deuses, nem os adoreis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas temereis somente o Senhor, que vos tirou da terra do Egito com grande poder e com braço forte. E a ele adorareis, e a ele oferecereis sacrifício. Quanto aos estatutos, às normas, à lei e o mandamento que escreveu para vós, tereis cuidado de obedecer a esses todos os dias, e não temereis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que firmei convosco. Não temereis outros deuses, mas temereis o Senhor, vosso Deus, e ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, ao contrário, fizeram conforme o seu antigo costume. Assim, essas nações temiam o Senhor, mas também suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes também fizeram até o dia de hoje, como fizeram seus pais. Façamos agora a leitura do capítulo 18, do livro de Segundo Reis, da Bíblia Sagrada. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu o nome de Neustã. Ele confiou no Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus.
Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo que fazia. Ele se rebelou contra o rei da Síria e recusou-se a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território desde a torre da sentinela até a cidade fortificada. Salmanasar, rei da Síria, atacou Samaria e a cercou no 4º ano do reinado do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Passados 3 anos, ele a conquistou. Samaria foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Depois disso, o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria e os colocou em Hala, junto ao Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, não dando ouvidos, nem praticando tudo quando Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Senequaribe invade Judá. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, glórias, aleluias, glórias a Deus. Senequaribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Síria, em Laques: eu errei, saí da minha terra, atenderei tudo quanto exigires. Então o rei da Síria impôs 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro a Ezequias, rei de Judá. Assim Ezequias entregou toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi nesse tempo que Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro das portas e das umbrais do templo do Senhor, de que ele mesmo os revestira, e os entregou ao rei da Síria. Porém este enviou Tartã, Rabsares e Rabsaque, com um grande exército de Laques, ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém. Quando chegaram, pararam ao pé do aqueduto do açude superior, que fica ao lado do caminho do campo do lavandeiro. Eles mandaram chamar o rei e o mordomo Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Sebna e o cronista Joá, filho de Asaf, vieram ao encontro deles. Então Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que tens? Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem tens confiado para te revoltares contra mim? Tu estás confiando nesse caniço quebrado, que é o Egito, que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que confiam nele. Porém, se me disserdes, nós confiamos no Senhor, nosso Deus, por acaso não foram deles os santuários e os altares que Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: adorareis neste altar em Jerusalém? Agora assume o compromisso com meu senhor, rei da Síria, e eu te darei 2.000 cavalos se tiveres cavaleiros para isso. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás confiando no Egito, para obteres carros e cavaleiros? Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou: ataca e destrói esta terra. Então Eliaquim, filho de Uquias, e Sebna e Joá disseram a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, mas não fales na língua dos judeus, porque o povo que está em cima do muro está ouvindo. Porém Rabsaque lhes disse: por acaso meu senhor mandou dizer estas coisas a teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente convosco comerão seu excremento e beberão sua urina? Então Rabsaque colocou-se de pé e clamou bem alto na língua dos judeus:
ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei, não deixes que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Síria. Fazei paz comigo e vinde a mim. Assim, cada um comerá da sua vide e da sua figueira e beberá a água da sua cisterna. Até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de azeite e de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, que vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações poderão livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade, os deuses de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Por acaso livraram Samaria da minha mão? Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém da minha mão? Porém o povo ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei havia ordenado, não lhes respondais. Então o mordomo Eliaquim, filho de Uquias, o escrivão Sebna e o cronista Joá, filho de Asaf, foram a Ezequias, com as vestes rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Ezequias ora ao Senhor, capítulo 19, de 2 Reis. Ô Senhor, nós também oramos ao Senhor. Ezequias ora ao Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então enviou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna e os anciãos dos sacerdotes, vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, repreensão e vergonha, porque filhos estão para nascer, mas não há força para dá-los à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para afrontar o Deus vivo, que o Senhor, teu Deus, o repreenda, pelo que ouviu, intercede pelos que ainda sobreviveram. Então os servos do rei Ezequias foram encontrar-se com Isaías. Isaías respondeu-lhes, dizei isso a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Eu colocarei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia que eu fará voltar para a sua terra, e o matarei a espada na sua terra. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria, lutando contra Líbina, porque soubera que o rei havia saído de Laques. O rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, viera guerrear contra ele. Então mandou novamente dizer a Ezequias, direi a Ezequias, rei de Judá, que o teu Deus em quem confias não te engane, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Tu sabes como os reis da Síria destruíram totalmente todas as nações e pensas que serias poupado? Amém, aleluia. Sim, pensamos e é verdade. Seremos poupados. Por acaso os deuses das nações, a quem meus ancestrais destruíram, foram capazes de livrá-los, a saber, Gozã, Harã, Refé, Rezefé e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Depois de Ezequias ter recebido e lido a carta trazida pelos mensageiros, subiu no templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, que estás assentado acima dos querubins. Tu mesmo, só tu
Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Glória a Deus, aleluia. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê e ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obras de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Senhor nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Vamos continuar aqui. A resposta do Senhor por meio de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. A respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém maneia a cabeça atrás de ti. A quem afrontaste e contra quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos com arrogância, contra o santo de Israel. Tu afrontaste o Senhor por meio de teus mensageiros e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, no interior do Líbano. Derrubei os seus altos cedros e os seus melhores pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei e bebi águas de terras estrangeiras e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso não ouviste que já há muito determinei isso, e já desde os dias antigos o planejei, porém agora o executei, para que fosses tu que reduzistes as cidades fortificadas a montões desertos. Por isso, os moradores delas tiveram pouca força, ficaram cheios de pavor e vergonha. Tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde, e como o capim dos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Porém conheço teu assentar, teu sair e teu entrar, bem como teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porém meu anzol no teu nariz e meu freio na tua boca, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém, aleluias, glórias a Deus. Este será o sinal. Este ano comereis o que nascer espontaneamente. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeai e colhei. Plantai vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Porque o remanescente sairá de Jerusalém, e os que escaparem do monte Sião, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, oh glórias, aleluias, nem lançará flecha alguma contra ela, amém, aleluias. Não a enfrentará com escudo, nem construirá muros de ataque ao redor dela, amém, aleluias. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Glória a Deus, aleluias. O Senhor fere os assírios e livra Judá. Naquela noite, o anjo do Senhor, glória a Deus, aleluia, saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando
no templo do seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameque e Sareze o mataram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esarhadon reinou em seu lugar. Amém, aleluias, glórias a Deus, né? Então é verdade. Aqui o Senhor diz, eu ouvi a tua súplica. Senhor, ouve a nossa súplica, Senhor, com relação ao fim dessa guerra na Ucrânia, com relação aos projetos que o Senhor tem na nossa vida, que o Senhor coloque em prática, em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então encerramos a leitura dos capítulos 17, 18 e 19, do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, quem estiver escutando esse vídeo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ouvi a tua súplica. Amém, aleluias, glórias a Deus. Amém, aleluias, glórias a Deus.